boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do livro Pão Nosso. Hoje, nossa irmã Júlia vai nos guiar pelo estudo do capítulo 68, né? Isso, 68. Então, vamos convidar a nossa irmã Júlia para fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos reunir os nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, recordando dessa figura amada do nosso Mestre Jesus na nossa tela mental, agradecendo essa oportunidade do estudo, esse estudo que traz para nós vários conhecimentos do Teu Evangelho. E assim a gente agradece também à Casa de Emmanuel, que nos proporciona essa oportunidade, né, de estarmos aqui, essa espiritualidade amiga que se faz presente para que nos auxilie no entendimento. E assim, Mestre Jesus, é em Teu nome, em nome de Maria Santíssima, de Emmanuel, dessa espiritualidade amiga, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, damos por iniciado o estudo da noite, com um coração muito agradecido e dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar a tela. O que não está aparecendo? Espera aí. Agora aparece. Isso, a gente vai falar, como o Vitor já comentou no início, né? O capítulo é o 68 do livro Pão Nosso, traz novamente o capítulo, né, da carta de Paulo aos Efésios, que é o capítulo 5, hoje o versículo é o 14, e Paulo traz para nós: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Então, essa mensagem, né, e o Emmanuel traz, né, já no título, né, necessário acordar. Aí a gente precisa, assim, entender, né, qual é essa proposta, né, de Paulo quando ele fala, né, desse despertar. Aí eu coloquei aqui que o despertar, né, nesse processo aqui dessa carta, né, traz para nós o entendimento de que é um despertar, é um processo, né, contínuo de conscientização. É, na realidade, uma elevação moral. É buscar por um propósito de vida mais nobre. Esse propósito de vida mais nobre a gente entende, né, está baseado na caridade, na fraternidade, e principalmente na compreensão, né, das leis que regem o nosso universo, que é a lei divina, que é a lei do amor, né? Essa vida, né, como diz Emmanuel, a vida é a experiência digna da imortalidade. É a construção da matéria, na matéria, o que encontrará no mundo espiritual. Por quê? Quando ele diz desperta, e a gente não tem que ter essa consciência, essa elevação, é por isso que nós reencarnamos para transitar aqui no mundo físico, né? E Emmanuel diz que a vida é a experiência digna da imortalidade. Então, é preciso que eu, aqui, como espírito reencarnado, consciente, né, eu esteja desperta para o quê? Para o meu processo evolutivo, né? Porque eu posso estar reencarnada, né, achando que a gente veio aqui, né, só para passar uma fase e se queixar quando as coisas não estão conforme eu gostaria, né? E quando a gente fala, né, dessa carta, como a gente já comentou nos dois ou três últimos estudos, né, a gente falou que Éfeso fica na Turquia, que Paulo estava preso em Roma quando ele elaborou a carta. A condição de prisioneiro, né, não foi obstáculo para fazer esse trabalho, né, como mensageiro do Cristo.
ele aproveitou todas as oportunidades, né, para pregar o evangelho. Então, quando a gente pensa só nessas condições da carta, a gente observa que Paulo está desperto, né? Porque mesmo ele estando numa condição não muito favorável, ele não estava acomodado, né? E aí esse tema, né, ele enfatiza a necessidade de um despertar, como eu falei, espiritual. Esse despertar espiritual a gente pode pensar aqui, né? É um despertar contra a preguiça, que muitas das vezes assola os nossos dias na Terra, a preguiça, né? A indiferença, né? E esses pecados, né? Que quando a gente fala pecado, a gente entende dentro do espiritismo que pecado é errar o alvo, né? É sair desse caminho, desse desvio, desse caminho reto. Então, e aí vai acontecer o quê? Esse sono perigoso, porque eu vou deixar para amanhã o que eu posso realizar já agora, né? Então, essa consciência, ela é necessária para quê? Para essa transformação interior, que é a nossa proposta. Deixo aberto, se alguém quiser também fazer algum comentário sobre esse primeiro tema, né, do despertar, eu acho que é interessante para que a gente possa entender o tema. Exatamente, Julinha. É o necessário acordar, né? Porque é o que acontece assim, com muitos de nós ainda, é viver nesse estado de letargia, de não compreender ainda a posição que nossa aqui na Terra, né? A gente se vê ainda muito na matéria, esquece que somos espíritos, ou não querem aceitar. Uns não têm menor consciência do que é vida após a morte, né? Outros têm a ideia de não viver em pecado para merecer o céu, de acordo com a religião que ela vive, né? E tem aqueles que não têm religião nenhuma e só seguem a vida, né, no baile. Então, esse chamamento aqui de Paulo é exatamente para isso, para que aqueles saiam dessa letargia, como você falou, do sono, né, esse sono espiritual, né, que é viver no pecado, na ignorância, na falta de entendimento, né, do que o Cristo quer para nós, né, que o Cristo é a luz, é a verdade. Por isso que ele fala assim, a trazer essa luz, né, dele, justamente para ver a verdade que ele quer nos dar, não é? O que simboliza, né? Que ele fala assim, andar entre os mortos, não, peraí. Levanta entre os mortos, né? O morto é aquele que realmente não vive no Cristo. Né? Então, a pessoa está morta. Né? Tem até no livro do... Acho que é Os Mensageiros, que tem uma ala de pessoas que vivem dormindo, não é? É missionário. É o missionário? Tá. É o missionário. Então, que elas são aquelas pessoas que acreditavam no sono eterno, que seriam acordados com as trombetas, né? E outros que não acreditam em nada após a morte, elas dormem. E é assim que muitas pessoas vivem dessa maneira, né? Não acreditando que vai haver um depois, ou que vai haver um depois, é assim, vamos viver dormindo, esperando o Cristo chegar e nos despertar, né? E graças a Deus nós temos o Espiritismo para nos esclarecer a isso. Ainda bem. Né? E a não ficar também com tanto medo quando não consegue, porque a noite é uma forma de dizer dorme e começa tudo de outra vez. É isso aí. O importante é não desistir. Não é nem acertar,
que a gente não consegue acertar tudo, não existe isso. Mas a gente não desistir de continuar. Mesmo que eu vou muito devagarzinho, mas não desistir de caminhar. Acho importante, né? Isso. Sem ficar também, tem que ser. Não, eu não tenho que ser nada. Eu estou muito longe de ser alguma coisa, então, se eu puder dar uns passos para frente, agora não desistir de ir para frente, isso a gente não pode fazer. Porque aí você está na sabotagem mesmo, de você e de todo mundo que se relaciona com você. Aí você adquire até uma responsabilidade com quem está em volta e confia em você, acredita em você. Quer dizer, é um negócio. É muito sério isso. Então, é melhor saber que a gente não vai desistir. Pronto, que assim não fica uma coisa tão pesada, né? Não desistir quer dizer você está acordada, Isso. você está desperta. Isso. Não E, consegui hoje, mas amanhã eu vou tentar de novo. Não consegui, eu vou continuar a tentar. É isto. Para mim, é isto. não, mas é isso mesmo, Não doutor. é? Sim. Agora a gente vai entrar no primeiro parágrafo, e esse primeiro parágrafo ele é bem extenso, mas ele traz aqui muitas observações. Quando Emmanuel fala assim para a gente, grande número de adventícios. Quando eu fui buscar esse adventícios, apesar que Arthur fala uma outra coisa, né? Arthur diz que adventícios seriam as pessoas que não têm o entendimento, são os novatos. Mas buscando no dicionário lá, adventício mostra para a gente que é indivíduo de outra região. Então, tanto uma coisa como outra dá para a gente entender no texto, né? Grande número de pessoas de outras regiões, que era o que acontecia naquele momento ali, né? Ou não aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano, de que necessitou para preservar-se na terra. Então, olha só quanta informação o Emmanuel traz aqui para a gente, né? Muitos de nós ainda, né, está na obscuridade dos textos. E a doutrina espírita ela vem trazer para a gente uma possibilidade de sairmos dessa escuridão, né? Tem até um livro do Emmanuel, do Chico, né? O nome desse livro é Opinião Espírita, está lá no capítulo 2. O Emmanuel diz assim, lá no finalzinho do texto, ele faz uma comparação de Kardec e Jesus. E aí ele coloca, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Achei muito interessante esse texto. Muito bom, muito bom. E Jesus ele vem trazer, ele é a porta, né? Ele é a porta que abre para a compreensão. A gente pega os textos antigos de Moisés, a gente sabe que aquele momento era mais complicado, né, por conta da ignorância, né? E Jesus vem numa proposta de amor e Kardec, ele com a chave, né, da mensagem mais explícita, tirando esse, como o Haroldo sempre fala, né, tirando o espírito da letra, né, porque a letra mata. Ah, não está escrito assim, não. Tem uma interpretação. Por isso, os sábios da Torá, né, ele tem vários livros, né, que são os Talmud e outros tanto, que os sábios trazem essas traduções ao pé da letra desses textos sagrados. É a compreensão dos sábios, né? E como a gente até faz uma comparação dentro da doutrina espírita, seriam os textos subsidiários. Como a gente tem o Chico Xavier, Ivone Pereira, Joana de Ângeles,
Dentro do judaísmo, existem os textos, por exemplo, vou dar um, que é o Talmud, que seria esses textos completando o que está na Torá, que muitos de nós, quando pega esses textos, não compreendemos nada. Então, por isso que Kardec é a chave, vai trazendo para nós a luz. Aí, o que eu coloquei aqui? Para a compreensão dos ensinos de Jesus, precisamos aprofundar. A gente precisa aprofundar, não dá só para ler, né? Porque ler uma coisa, estudar é outra, né? Então, a gente tem que aprofundar né, a linguagem simbólica e as parábolas, porque dentro do texto tem parábolas que a pessoa pensa que aquilo ocorreu. Isso é só uma simbologia. As influências culturais e temporais e a distância evolutiva. Então, a gente sempre que eu fiz alguns estudos com o Haroldo sempre dizia assim, a gente não pode se colocar dentro do texto do Antigo Testamento, trazendo ele para o nosso dia. Porque não dá, não encaixa. A gente precisa se remeter ao passado e tentar entender com essas chaves o que esse texto quer dizer. Então, a mente humana, ainda em desenvolvimento, tem dificuldade de assimilar a profundidade dessas mensagens, né? Então, Jesus utilizava as parábolas e essa linguagem figurada para transmitir verdades espirituais. Por quê? O povo não tinha condições de entender, né? E para uma compreensão superficial ou literal, o sentido profundo dessas metáforas se perde. Quer dizer, se você pegar superficialmente para ler, as verdades se perdem, porque você não entende, você lê sem compreensão, né? Então, é o que a gente fala, né? Que a codificação oferece para nós que quer estudar, né? E agora, quando o Emmanuel fala aqui para a gente sobre esse corpo, né, que ele diz aqui, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano, de que necessitou para preservar-se na Terra. Porque para a gente reencarnar, a gente precisa dessa composição física, né? E o que é o corpo? O corpo é o templo vivo, abençoado do espírito. Sem o corpo, a gente não tem condições do aprendizado aqui na carne, né? Então, é graças ao nosso corpo, né, que vamos estagiando nesse caminho evolutivo, né? É uma grande oportunidade que todos nós temos, com tantas possibilidades para o aproveitamento. E eu vou trazer mais um texto aqui do Emmanuel, que está lá no Caminho da Luz, que é um livro muito importante, do capítulo 12, que Emmanuel diz para a gente, com a passagem de Jesus na Terra, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, Jesus, né, quando ele encarna na Terra, existe um divisor para todos nós, espíritos imortais que somos. Então, ele começa, naquele momento, a maioridade espiritual. Por quê? Porque ele vem trazer, através dessas simbologias, dessas condições, para que a gente pudesse, naquele momento, entender, e hoje, 2025 anos, ainda podemos trazer essas mensagens e agora, com a codificação, a gente ter plena liberdade do conhecimento, né? Então, eu acho que isso é tão importante quando a gente pega essas simbologias e a gente estuda para essas pessoas que têm maiores entendimentos, aí você diz, nossa, então isso falava disso, né? Quando veio assim, as virgens loucas, que está lá no Evangelho, né? Que Jesus é o casamento.
Então, quando a gente fala muitas coisas ali, a gente fica assim, sem entender. Quando você vai estudar, né, à luz da doutrina espírita, essas passagens, você diz assim, meu Deus, quanta riqueza. Então, é tão interessante a gente poder ter isso, né, através É verdade. Isso é verdade. É sim. É importante. Muito. Se ninguém fala, eu vou continuar. Aí o outro parágrafo, o Emmanuel traz assim: esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre, porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Olha só o termo do Emmanuel, isso é para nós, né? Quando ele diz vítimas de paralisia das faculdades superiores. Então, as faculdades superiores da alma, ela vai se manifestar através do quê? Da nossa inteligência, que é a nossa razão, da nossa vontade e do sentimento, que é a nossa sensibilidade, né? E tudo isso vai acontecer o quê? Um desenvolvimento moral e intelectual do indivíduo. A gente não, para a gente chegar à nossa perfeição, a gente vai precisar ter as duas asas, né? A moral, né, e a intelectual, né? Então, essa capacidade que nós já temos, né, de pensar, nós temos o pensamento contínuo, de discernimento, porque a gente já pode escolher, né, de compreender, como a gente está falando aqui, de um texto, né? Tudo isso é o quê? Para a gente adquirir conhecimento. Mas adquirir conhecimento somente para ter o conhecimento e eu chegar aqui e falar, eu sei, né? Não é o mais importante. É o que a gente sempre diz, né? É preciso do conhecimento para que eu possa despertar, mas eu preciso colocar isso em prática, né? Que é isso que diz. Aí a gente tem o nosso livre-arbítrio, que a gente vai fazer essas escolhas, né? O espírito encarnado, ele tem a possibilidade das escolhas entre o bem e o mal. Agora, ele também pode escolher ficar na ociosidade, que seria essa acomodação, esse sono, né? Que é um sono perigoso que a gente já falou. Por que é perigoso, né? Essa ociosidade? Porque os próprios textos que está lá em João fala que meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, se a gente tem a referência, né, do trabalho, né, por que nós, né, estamos aqui querendo, né, estar nesse sono perigoso, né, desse não despertar? Mesmo que chegue algo para nós, a gente diz: ah, não, ainda não estou bem no momento para ter essa informação. Não, não, eu não vou me aprofundar nisso porque vai ter mais cobrança, né? Então, a gente, às vezes, recua diante das oportunidades, porque isso é oportunidade. Porque hoje eu estou reencarnada no Brasil, né? Com possibilidade de estudar o Espiritismo, que tem essa chave. Eu posso reencarnar num país que não me dê essa possibilidade de estudo, que a doutrina espírita não esteja por lá. Ah, mas o teu conhecimento você não perde. Eu sei que não perco, mas eu não vou ter oportunidade, né? E hoje eu tenho uma casa espírita que eu posso ir, eu posso estar aqui na internet falando do espiritismo tranquilamente, né? Eu tenho muitos livros que talvez na minha encarnação eu não consigo ler todos. Cada vez eu compro mais, porque a possibilidade de eu continuar encarnada, né? Que ainda não terminei de ler, aí vai ter aqueles abonos para que eu possa ler os livros. Mentira à parte, que isso não funciona, né? E aí, a Joana de Ângeles, eu trouxe algumas frases da Joana, que a Joana diz para nós assim: hora vazia nunca. Grandes males são maquinados
quando se dispõe de espaço mental em aberto. Cabeça ociosa é perigo à vista. Mãos desocupadas facultam o desequilíbrio que se instala. Então, que a gente possa observar essa mensagem da Joana: cabeça vazia e ociosa é perigo, e mãos sem trabalho pode trazer muito desequilíbrio, né? Então, deixa eu ver se alguém quiser fazer algum comentário. Você falou uma coisa interessante, né? O quanto a doutrina espírita é um facilitador para esse despertar, né? Para a gente acordar. E a probabilidade de, numa nova encarnação, a gente não conhecer a doutrina espírita, eu diria que é muito maior do que a de conhecer. Porque a doutrina espírita é minoria da minoria da minoria, ainda mais se você considerar o mundo como um todo, né? No Brasil, a gente ainda até tem uma relevância maior. E, então, olha como essa encarnação é importante para nós, né? Porque a chance que a gente está tendo de aprender e de desenvolver essa moral do Cristo dentro de nós, para que exatamente ela desperte a gente em qualquer outra situação que a gente venha reencarnar, né? Para que a gente consiga despertar sem a necessidade do espiritismo como um facilitador, é uma oportunidade dessa encarnação, né? Da gente conseguir aproveitar e desenvolver o máximo possível, porque a gente pode ser uma pessoa boa independente do espiritismo, né? Claro. O espiritismo facilita bastante, né? Então, que a gente possa aproveitar bem essa oportunidade, porque pode ser que numa próxima não tenha. E aí é importante que a gente consiga desenvolver o máximo possível essa moral para que a gente consiga despertar mesmo em outras condições, né? Mesmo sem conhecer a doutrina espírita. Não, é isso mesmo. Júlia, esse parágrafo aí também, eu acho que casa com aquele daquelas pessoas que ficam estacionadas, não conseguem dar um passo à frente, né? E isso que o Vitor também falou, vai que na outra encarnação a gente vai nascer lá na Suécia, um exemplo, né? Então, lá não é divulgado o espiritismo como aqui e tal, mas a gente já está levando na nossa bagagem o que a gente aprendeu. Mesmo não sendo espírita, mas a gente pode ter as atitudes que uma pessoa que estuda, que procura elevar a moral, vamos dizer assim, né? Não é bem a moral, mas é assim, que seja uma pessoa melhor de índole, né? Que prive pelas coisas certas, né? Você, em outra nação que não conhece o espiritismo ou não é divulgado, você, com o teu exemplo, porque é sempre o exemplo, que o Cristo também veio trazer o exemplo, né? Você consegue ensinar aquilo que você aprendeu aqui quando você estudou o espiritismo. Perfeito, João, porque a gente tem o livre-arbítrio para que a gente possa fazer escolhas, mas eu posso escolher estacionar. Não quero, não estou querendo fazer nenhum tipo de esforço. Isso é possível, sim, né? Porque a gente sabe que não tem nada que vá contra a minha vontade, né? A não ser que eu esteja fazendo alguma coisa muito fora da lei, saindo muito da possibilidade da minha reencarnação. Mas estacionar, o que a gente sempre traz aqui, acho que já em 2 lives eu falei, que Chico diz para nós, né, disse para nós, que a maior tristeza para um espírito na pátria espiritual é o tempo que ele perdeu. Que aí você diz, poxa, eu tinha tanta possibilidade nas minhas mãos e eu malbaratei o tempo, né? Então, isso é uma questão. Você me fez lembrar, e eu gosto muito de falar esses nomes, porque fica divulgado aqui, quem quiser procurar, aprofundar, tem a possibilidade, porque eu gosto com quem eu aprendo, eu gosto de divulgar.
Haroldo, todo mundo, assim, na maior parte, conhece. Mas, por exemplo, Álvaro Moderrai é um judeu. Judeu, porque, assim, judeu, eu posso ser judia, ter nascido no Brasil, né? Porque o judeu só é judeu se a mãe é judia. Então, ele não, ele é judeu porque nasceu lá, né? Estudou lá até uma certa fase e ele tem uma mediunidade muito ostensiva. E ele veio para o espiritismo, né? A família dele continua no judaísmo e ele traz, ele aprendeu o espiritismo e ele faz essa divulgação. Aí é isso, João, porque assim ele reencarnou lá, né? Numa outra religião. E tudo fez com que ele viesse para o Brasil e estudasse o espiritismo. Então, ele tem um vasto conhecimento do Antigo Testamento, do Novo Testamento e do espiritismo. Então, um estudo com esse menino, que ele é um rapaz jovem, mora em São Paulo, é de uma grandiosidade, além dele falar hebraico. Então, muitas coisas ele lê direto nos livros. Então, aí a gente vê, é um rapaz que morou lá, nasceu lá e veio para cá contribuir. Então, foi isso que você falou, João. Amanhã eu reencarno lá na Turquia, que é a religião muçulmana, e eu, levando toda essa minha bagagem, eu posso não poder expressar lá, como ele pôde expressar aqui, o judaísmo, né? Mas eu posso, através do que eu já tenho de bagagem, ser uma muçulmana muito boa com relação ao aprendizado que eu já trago, né? Então, o que você traz, João, me fez lembrar de Álvaro, né? E é interessante isso. Isso é muito pertinente mesmo ao nosso estudo. E continuando aqui, porque o tempo ele avança, diz para nós aqui que o Emmanuel, né, que ele fala, na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. Então, eu acho muito legal. Nossa, que Jesus falou, que isso, né? Mas aquilo não adere, né? Eu acho muito legal, mas eu não trago para a minha vida, muito menos eu vou colocando isso para um aprendizado real, né? Então, eu coloquei aqui que a vida é um sublime convite. E a gente tem que observar isso nos detalhes da nossa vida, né? Os convites, ele vai aparecer para a gente naqueles detalhes que a gente às vezes diz, besteira, mas ele vai se apresentar. Será que eu estou desperta para ver? Fica a pergunta aí para a gente, né? Nós temos o ser humano, ele é a expressão do pensamento divino, porque nós fomos criados por Deus, né? Agora, nós vamos dificultando aí nossa jornada, por quê? Com essa falta de empenho, essa falta de interesse, porque a gente vai colocando o nosso coração em tesouros perecíveis, né? O coração vai estar lá onde eu for atraída, né? Então, aquele convite que chega, eu boto as dificuldades. Não é para agora, eu não posso, eu vou adiando. Por quê? Porque eu estou ligada a coisas perecíveis, né? E aí, lá no nosso Evangelho, tem o capítulo 18 que fala assim, muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Lá no item 12 tem um pedacinho que eu tirei para a gente pensar. Se fosses cegos, não terias pecado. Jesus diz que a culpabilidade está na razão das luzes.
que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e realmente eram, a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Hoje acontece a mesma coisa, né? A gente vai ter a culpabilidade na razão das luzes que já estão brilhando para todos nós, de alguma forma. Agora, o que eu pretendo fazer? Aí fica essa situação, né? É para amanhã, não, deixa para depois, eu agora não tenho possibilidade, né? Só que a gente não é mais cego. A gente já sabe. E é nisso que vai estar a nossa complicação maior, né? Não é pressão psicológica, é um fato, né? A gente já conhece e aí complicou. Esse parágrafo, Júlia, ele tem muito assim, a gente pode lembrar bem a parábola do semeador. Jesus fala, né, que diz das sementes que são lançadas pelo caminho, das sementes que caem nos pedregulhos, né, entre os espinhos até o solo fértil. É o que faz aqui. Na maioria, aqui ele fala que a maioria, os convites divinos passam por eles, né, sugestivos, aí tem aqueles que ficam entusiasmados e tudo, mas logo abandona. Essas são as sementes que são lançadas, né? E que Jesus explica muito bem, né? Aqui no Evangelho, fala muito bem sobre essa parábola do semeador, até no capítulo 17, é onde tem a parábola, vou lembrar que para quem quiser procurar, é o capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos. É o item 5 que fala da parábola do semeador. Vale a pena ler, né, e reflexionar sobre isso. No item 6, ele fala que a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, e como a semente caída sobre pedregulhos nenhum fruto dá, né? Então, a gente pode ver assim, nós hoje nos consideramos ai, droga, fugiu a palavra, né? Nós já conhecemos o cristianismo, né? Então, nós somos todos seguidores do Cristo. Então, nós temos, assim, parcialmente despertos, né? Porque a gente, de vez em quando, dá uma sabotada mesmo na nossa caminhada. Então, quer dizer, nós não somos despertos. Oi? É o quê, João? Cristãos. Hã? Cristãos. Cristãos, isso. Então, aí o que acontece? Assim, como mas o fato de nos considerarmos cristãos, né, já nos entendermos como tal, já é vamos dizer, um meio caminho andado para a gente entender, né, o que nós temos que fazer na vida, né? Isso vai também de encontro ao que nós já estudamos com a mensagem do Emmanuel no item 66 da boa vontade, desse mesmo livro do Pão Nosso, que a boa vontade cabe para nós, assim, termos a boa vontade, inicia-se, né, até chegarmos à luz, que tem um caminho muito grande a ela, né? Quando se tem boa vontade, que se descobre o trabalho e vai para a renovação e por aí vai, né? Então, isso para quem se considera cristão. Já é o que eu falo, é o caminho já semi-desperto, né? É que a Júlia até falou anteriormente da vontade, tudo de ter boa vontade, tudo que nós precisamos, aí vamos lembrar, recordar também dessa lição que nós passamos com relação à boa vontade, para sermos verdadeiramente cristãos, né? Claro que não vamos conseguir tudo de uma vez só, mas só pelo fato de nós falarmos, não vamos conseguir de uma vez só, não nos dá o direito de relaxarmos. Nós temos que agir no esforço de procurarmos
né, ter essa caminhada e sermos melhores, né? Despertar de fato, né? É isso. Eu vou colaborar agora, já que a Selma falou aí de cristãos, eu aprendi recentemente que essa palavra cristão, sabe quem deu essa, sabe quem foi que denominou o pessoal da Casa do Caminho como cristãos? Porque eles viviam na Casa do Caminho e o pessoal falava assim: ah, não, vai lá na Casa do Caminho, que os homens da Casa do Caminho eles podem te ajudar, né? Então, eles encaminhavam as pessoas para a Casa do Caminho, onde estava Pedro. Foi Lucas que fez essa primeira denominação. Lucas é que trouxe, dentro dos evangelhos, a primeira vez que falou: se são da Casa do Caminho e seguem o Cristo, vamos ser chamados de cristãos. Então, é interessante porque, às vezes, a gente vai falando as palavras e a gente não sabe de onde surgiu. A gente pensa que foi o catolicismo que trouxe, né? Não, foi Lucas que trouxe a palavra cristão. Então, eu achei interessante quando eu descobri isso recentemente, aí eu fui buscar para saber quem falou estava certo, aí eu fui na fonte segura. E realmente a fonte segura que eu ouvi realmente é Lucas, né? Lucas não conheceu Jesus, né? Lucas é um seguidor de Paulo, né? Então a gente está falando de Paulo, está tudo certinho, né? E a gente seguindo aqui o texto, diz assim: a criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja e a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Olha quanta coisa interessante que Emmanuel traz aqui para nós, né? Emergir da animalidade. Nós ainda estamos aí muito, né, comprometido aí com os nossos, né, com o nosso passado de compromissos aí, que a gente está mais na animalidade do que na angelitude, né? Então, a gente precisa o quê? Erguer-se, né, para a gente ser senhor do nosso caminho, senhorear o nosso próprio caminho, ou seja, eu não deixar a vida me levar, vida leva eu. Não, eu vou ser senhor do meu caminho, né? E aí eu coloquei aqui: perguntas como essas são feitas. Qual é o objetivo da nossa vida? A gente precisa ter isso dentro de nós. E por que reencarnamos na Terra? Né? Então, para alguns, o objetivo principal da vida, como a Selma já falou aí, é ser feliz. E alguns ainda dizem que devemos ser felizes a qualquer custo. Então, para muitos, o objetivo da vida é ser feliz. E se eu não tenho felicidade, eu vou a qualquer custo ter essa felicidade, né? Então, somos os construtores do nosso destino. Então, no momento que eu tenho ali que senhorear o meu caminho, por quê? Porque eu sou construtor, né? Então, e tudo que acontece conosco é decorrência das minhas escolhas, ou certa ou errada, né? E Kardec, lá no nosso Livro dos Espíritos, na questão 933, a pergunta é assim, só que a resposta é Kardec, os espíritos trazem a resposta, mas Kardec faz um comentário. Peguei só o comentário de Kardec, que a questão 933 está lá: se o homem é frequentemente o artesão de seus sofrimentos materiais, também o será dos sofrimentos morais? Aí a conclusão que Kardec chegou, aí os espíritos dizem que o sofrimento, o que os espíritos dizem, né? Se o homem, vou deixar direitinho aqui, se ele é artesão dos sofrimentos materiais, também será dos sofrimentos morais?
Os espíritos dizem mais ainda, pois os sofrimentos materiais são algumas vezes independentes da vontade. Né? Aí ele fala do orgulho e tal. Aí Kardec fala assim para a gente: o homem, frequentemente, só é infeliz pela importância que dá às coisas deste mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez frustradas é que fazem sua infelicidade. Se ele se coloca acima do ciclo estreito da vida material, se ele eleva seus pensamentos na direção do infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecem, então, mesquinhas e pueris. Então, se eu sou o construtor do meu destino, né, eu preciso saber ao que eu me destino, né? O que eu estou fazendo aqui e o que é que eu dou valor, né? Qual é a direção que eu tenho que tomar? Aqui Kardec fala que a direção é o infinito, né? Agora a gente pode estar no estreito aproveitamento das horas, atendendo a minha vaidade, a minha ambição. Aí a gente tem que entender que quais são as possibilidades. A gente tem na mão a direção. E aí a gente se comprometendo, a gente vai sofrer mais ou menos. Júlia, Oi. quando tu falou assim, por que eu nasci no planeta Terra, né? Eu ainda botaria mais um espaço aí. Por que eu nasci no Brasil? Né? Porque o Brasil é um país com uma diversidade enorme, né? E por quê? Né? Por que a gente não nasceu na Noruega? Né? País de primeiro mundo, com saúde boa, educação. A gente nasceu no Brasil. Né? Alguns eu acredito que sejam para resgatar alguma coisa. Outros, uma aprovação, né? E alguns até como é que é o nome que dá? É missão de melhorar, né? Ajudar. Então, João, há um tempo atrás eu tinha muita dificuldade de entender algumas questões. E eu ouvi uma palestra, o nome dele é Célio, e ele é lá do Leon Denis. Foi um divisor de água para mim, porque ele me esclareceu muita coisa que eu não tinha entendimento, e eu vou trazer aí para você. A gente nasce com algumas possibilidades que a gente não pode mudar, isso chama fatalidade. Por exemplo, vou nascer no Brasil, vou ser mulher, da pele branca, vou nascer numa família de possibilidades ou não, vou ter possibilidade de estudo, vou casar, vou ter filhos. Tudo isso é uma programação. Tem coisas que eu não tenho como mudar. Nasci no Brasil, ponto. E o que me faz nascer aqui no Brasil? O que me fez nascer aqui? Meus pais eram portugueses, né? Então, existe uma combinação, porque meus pais nasceram lá, mas moraram aqui a vida toda. Vieram jovens para o Brasil. Também tem um comprometimento espiritual com esta terra. Então, se a gente se comprometeu com o Brasil, é aqui que a gente precisa. Porque as nossas missões, a gente tem que entender que missão não é missão de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá. A minha missão é importante, João, porque eu sou mãe. Então, eu tenho um comprometimento por ser mãe. Então, são missões, eu estou dando um exemplo, poderia ter dado outro, mas, por exemplo, mãe. Né? Então, assim, é uma missão que eu posso dar conta ou não, como está lá no Evangelho. Então, todos nós temos algumas situações
necessárias nesse cotidiano. Porque eu estou inserida nesta família, com essas pessoas, com esse grupo de amigos, com esse grupo de amigos do trabalho, né? A gente, às vezes, foi irmão numa outra existência com aquela pessoa. Hoje não vem como irmão, mas eu venho como amigo de trabalho. E a gente não entende o afeto que você tem pelaquela pessoa, né? E você precisa, eu sempre o que eu falo aqui nos estudos, a gente precisa dar conta nessa esfera que eu me encontro. Entendeu? Eu não posso, como uma vez a gente falou, a gente não pode acabar com a fome na África. Eu posso contribuir mensalmente. Então, é isso que me cabe. Entendeu? Então, você, dentro do seu trabalho, você tem um comprometimento ali com aquelas pessoas e com o trabalho que você faz, né? E isso é bem importante. Eu agora vou seguir, por conta do tempo, e o Emmanuel diz agora nesse parágrafo também bem grande, quando ele fala assim, grandes massas supostamente religiosas, presta atenção, grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia. Quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se de Deus em fé, em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo, sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal a fim de que o Cristo as esclareça. Gente, olha só, se despertem e se levantem através do esforço pessoal. Então, não adianta o João fazer um esforço por mim, nem a Selma fazer por mim. Eu preciso fazer o meu esforço, né? Então, e ele diz que grandes massas supostamente religiosas, porque bota o título de um religioso, levanta a bandeira, porque pelo Cristo eu matei lá no passado. Eu levantava uma bandeira que tinha lá os símbolos e eu estava lá na Inquisição. Então, grandes massas fala de religiosidade, mas somos sonâmbulos inconscientes, porque a gente vai no meio da multidão, né? Então, aí diz, sacudidas pela corrente incessante do rio. Porque a vida, na hora que você quer estacionar, né, João? A vida vem, te dá-lhe um tranco, você anda. Cego, né? Tateando, como ele fala aqui. Mas você tem que sair do lugar, porque tem momento da tua vida que você é sacudido, né? E aí eu coloquei aqui, né? Existe uma grande diferença entre viver e existir. O que é viver? Basta ter vida. Todos os seres orgânicos vivem. Para existir, já é preciso um certo grau de consciência. É saber retirar da vida o que ela tem de melhor para a evolução do ser. Né? E a grande parte dos seres humanos passa pela vida sem dar a devida atenção às circunstâncias à sua volta. Como o que a gente já falou, né? Vai vivendo nesse automatismo. Me levanto, tomo café, vou ao banheiro, vou na rua, faço pilates, pego ônibus, entendeu? Vivo no automatismo, cansada, porque hoje mesmo eu estava muito cansada, entendeu? Então, e às vezes a gente está rodando dentro de um funil sem sair do lugar. É legítimo eu estar cansada. Eu realmente fiz alguns esforços ontem, hoje, né? Mas muitas das vezes você se cansa com as futilidades. Aí a gente tem que parar para observar isso, né?
despertar e se levantar e fazer a diferença, né? Agora, lá na questão do Livro dos Espíritos, tem uma questão que é a 992, o Kardec perguntou assim, qual é a consequência, né, do arrependimento no estado corporal? Oi, você quer falar, Dorô? Não, é que eu estou um pouquinho afrontada por causa do calor. Não é nada, não. Estou um pouquinho, um pouco assim, mas não é nada demais, não. Estou ouvindo, estou acompanhando isso. Aí, porque o que acontece? Porque a gente pode levantar, despertar, levantar e fazer a diferença, né? E, inclusive, com arrependimento. Às vezes você se arrepende. Nossa, tive tantas oportunidades e eu não fiz nada, né? Aí o Kardec pergunta para nós qual é a consequência do arrependimento já no corpo, porque a gente pode se arrepender no mundo espiritual. Mas quando a gente se arrepende aqui, aí os espíritos disseram para nós assim, progredir desde a vida atual, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência adverte e mostra uma imperfeição, pode-se sempre melhorar. Então, eu já posso fazer a diferença do despertar agora. Nossa, passei tantos anos da minha vida aqui na rede, né? Me arrependi. Mas o que é mais importante é você o quê? Progredir. Então, se eu me arrependi agora e ainda estou no corpo, maravilha, porque eu posso, a partir de agora, fazer a diferença. É isso que os espíritos dizem para nós, né? E aí a gente chegou no final, e aí eu vou só trazer também da Joana de Ângeles, do livro Ilumina-te. Já que a gente falou tanto de progresso, de acordar, a Joana fala para a gente nesse livro, Ilumina-te, a seguinte frase: eis o que de ti mesmo fazes. Aprende a ser feliz, amando e ajudando, de modo que esse tesouro nunca te seja retirado, antes se te faça multiplicado. Renasceste para conquistar a verdade adormecida no teu íntimo. Confia e ama. Tem paciência e nunca desista da luta. Então, foi o que a Selma falou aí para a gente, né? O nosso tesouro, ele pode até ser retirado de nós se a gente não fizer um bom uso dele, né? São essas sementes que você pode lançar, deixar cair da sua mão em campo que não vai florir, né? Mas a gente pode multiplicar. E é essa diferença que a gente precisa fazer para que a gente possa já sair daqui com essa grande diferença. Então, eu já li todo esse parágrafo, né? Porque eu coloquei eles dois juntos, né? E eu deixo, se alguém quiser fazer algum comentário, para que a gente possa, de fato, fazer essa grande diferença. Em vez de deixar que o tesouro seja retirado, que a gente possa multiplicar. E essa multiplicação, ela é feita através do quê? Da nossa própria vontade, né? De querer fazer a diferença. É importante. Não sei se eu estou ouvindo. Está me ouvindo? Tá? Sim. Não, é muito importante não desistir. Às vezes a gente não consegue, porque a gente gostaria de ser, de melhorar, certas coisas é difícil, mas a gente não pode desistir. Por isso existe a noite, né? O dia e a noite, que a noite é ótimo, você dorme, é uma paz dormir, para mim é uma paz. Acalma, aí quando você acorda, você já está com outra energia. Claro que à noite a gente sai, os mentores levam a gente para ajudar o próximo, a gente sabe disso tudo, né? Então, você, quando sempre acorda, mais revigorado, que descansou o corpo e também descansou a sua mente consciente.
e vamos começar tudo de novo. É importante isso, porque senão correr a gente não pode. Se a gente correr, vai ficar neurótico, é pior. Vai acumular, não é horrível. Esse negócio de quero melhorar correndo, você vai incomodar os outros, você vai ser uma pessoa inconveniente, que vai cobrar demais de você e do outro também, até pior. É ir se esforçando, e não se apavorar quando você não consegue. Tem a noite para dormir e começar tudo de novo. É como eu estou pensando, como eu sinto, entendeu? Eu acho fundamental isso. E vamos andando. Agora, não desistir, não pode desistir. Não pode ficar, não, não vou fazer, não. Sabe que tem uma coisa que você pode ajudar e não vai. Aí não, aí já começa você está se sabotando. Não é se sabotar, não é isso. É ir para frente, não desistir disso. Né? É como eu penso. Né? E é como eu aprendo, né? Com estudos, com livros, enfim, é isso. Dormir, mas despertar, né, Dorô? Isso, isso, isso. É tão bom de noite, pá, dorme. É muito bom dormir. Não é que eu durma assim 14 horas por dia, não é isso não. É bom quando eu pá, desligo, eu acordo outra pessoa, vou tentar de novo, vou tentar. E vai sem se cobrar também sucessos imensos, porque a gente não está pronta para grande sucesso. Como que está? Inclusive nesse mundo que a gente está vivendo, né? Tão cheio de coisas negativas, né? Pelo menos uma grande vantagem que o Espiritismo nos dá, é você perceber também que pelo menos você não está tão mal assim como você vê em certas situações, outras pessoas que não querem saber de estar, né? Vão fazendo as maldades, não estão nem se incomodando, pelo menos a gente se incomoda. E eu me incomodar com isso me ajuda, né? Durou, é porque nós nesse momento, como eu falei no início, né? Nós temos uma chave nas mãos. O Espírito Isso, falou. isso. Então, assim, a gente sabe que a gente não está aqui, né? Como o João mesmo falou, né? Porque nascer no Brasil, né? Então a gente está nesse momento com muitos tormentos, porque a gente sabe que é uma transição. E a gente, quando reencarnou, a gente sabia que a gente tinha reencarnado nesse momento difícil, mas nós somos peças divinas para que a gente possa fazer a diferença onde fomos plantados. Ele conta um caso que eu achei muito interessante, e quando ele se formou em Direito, botaram ele num lugar muito distante, porque ele mora em BH, né, em Belo Horizonte. E ele foi chamado a ir para um lugar muito distante da capital que ele morava, e ele foi atender um lugar que acho que tinha crianças com uma freira, era alguma coisa assim que ele ia fazer um trabalho ali. E ele falou que ele estava tão triste, isso foi no início da carreira dele, está quase se aposentando. Ele disse que ele ficou muito triste mesmo, por ter sido levado para lá, né? Porque tinha mais possibilidade aqui e ali. Isso é normal na gente, né? Algum lugar que você não gostaria de ir. Aí, quando ele chegou lá, que ele foi se apresentar, quem atendeu ele foi essa irmã, né? Que era uma freira. Quando viu ele ali com aquela cara triste, né? Aí a irmã só falou para ele assim: você precisa florescer aonde Deus te plantou, meu irmão. Olha que frase, né? Você Que precisa. frase linda. Eu guardei essa frase para mim. Olha, Você precisa florescer aonde Deus te plantou. Então, João, se Deus te plantou lá naquele lugar para você fazer o teu trabalho, é lá que você precisa estar. Entendeu? Porque senão teriam te colocado
lá em Belo Horizonte. Ah, né? Eles colocaram no Rio de Janeiro, lá com aquele pessoal, entendeu? E a gente precisa florir ali. Porque às vezes eu quero florescer. Ah, não, aqui não é o meu lugar, eu não aceito estar aqui. Aí eu quero florescer lá não vai dar conta. Porque eu tenho que fazer a diferença aqui, aonde eu for plantada, aonde Deus me plantou. Aí foi um período na vida dele, e ele disse que aquilo para ele, naquele momento, foi também um divisor, porque ele entendeu a mensagem através da fala de uma irmã de caridade. Porque aí eu digo, quando eu fiz aqui o estudo que eu falei, que às vezes vem através de um convite, de uma fala, a gente quer uma grandiosidade. A gente quer uma explosão, igual os fogos de artifício. Às vezes não tem assim. Não. Mas não é assim, às vezes. Não. Deus vai se mostrando nesses pequenos detalhes. Eu acho também que os crescimentos que vai com calma, ele vai ficando mais sólido também. Não fica igual, talvez, ao outro que está correndo, sim, mas ele vai ficando mais sólido, ele vai se firmando. E, às vezes, é muito melhor a qualidade daquele crescimento que foi feito com mais calma do que o outro que está correndo aí, fazendo milhões de coisas, fundando a opção de orfanato e está resfolegando, está desesperado. Não adianta nada isso. Eu acho que não adianta. Né? Que não é, que eu acho que o próprio crescimento você tem que curtir também, curtir no bom sentido. Puxa, consegui isso, oba, vou tentando mais. Sabe, eu acho que tem isso no crescimento. Jesus não mandou a gente correr, não tem nenhuma frase dele dizendo corre para você melhorar. Não é isso, ele não falou nada disso. Vitor, pelo contrário. Está o adiantado da hora, aí você vê para fazer o encerramento. Tá, tudo bem. Vamos lá. Vamos, então, agradecer a Julinha por nos trazer todo esse conhecimento do nosso último estudo do ano, né? Apesar semana que vem teremos o especial de Natal, mas foi o último estudo do ano do Pão Nosso, né? Então, agradecer a Julinha, agradecer a presença de todos e pedir, então, para Dorô. Dorô, pode fazer a nossa prece de encerramento? Posso sim. Por favor. Pai de infinito amor, viemos agradecer essa oportunidade tão linda de, em grupo, podermos trabalhar a nosso desejo de crescer, de caminhar no bem. Agradecemos de todo o nosso coração. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra a toda a humanidade. Que a doce paz de Jesus reine de sempre em nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Tá bom? Deus. Então, até quinta-feira. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e vamos compartilhar para que essa mensagem chegue o mais longe possível. Até semana que vem, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, boa semana. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Olá,